Olá, eu sou o Luiz Otávio Sequeira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de tetrodotoxina. O baiacu é um peixe muito apreciado pela culinária japonesa. As pessoas que já experimentaram esse alimento relatam apresentar uma dormência na língua e também na região da boca após ingerir este animal. Isso ocorre porque existe nesse peixe uma potente neurotoxina, a TTX, chamada de tetrodotoxina. Vamos ver como ocorre a ação dessa toxina no sistema nervoso central. Para isso, precisamos lembrar a respeito do cone de implantação. Em videoaulas anteriores, nós já aprendemos que o cone de implantação é uma região especializada do neurônio que localiza imediatamente após o soma do neurônio e também anterior em relação ao axônio. Sabemos também que esta região especializada apresenta uma grande concentração de canais de sódio voltagem dependente. Isso ocorre que, com a estimulação do cone de implantação e a consequente abertura de canais de sódio voltagem dependente, ocorrerá um grande influxo de sódio para o interior do neurônio e isso vai ocasionar uma grande despolarização neuronal. Isso vai permitir que o interior da célula fique extremamente positivo. Perceba que de menos 65 mV o potencial de repouso da célula, após a abertura de canais de sódio voltagem dependente, ocorreu uma massiva entrada de íons positivos, deixando o interior do neurônio muito positivo. Já após a abertura e fechamento dos canais de sódio voltagem dependente, ocorrerá a abertura dos canais de potássio voltagem dependente, que também estão localizados no cone de implantação. Com a abertura dos canais de potássio voltagem dependente, ocorrerá agora a saída, o efluxo de potássio do interior da célula. Ocorrerá a diminuição do potencial elétrico positivo do interior do neurônio. Isto vai culminar com as fases de repolarização e também da hiperpolarização. A repolarização é a diminuição do potencial elétrico positivo no interior do neurônio. Já a hiperpolarização ocorre quando o interior do neurônio fica mais negativo em relação ao potencial de repouso do próprio neurônio. Assim, gente, essas três fases, a despolarização, a repolarização e a hiperpolarização, são as fases de um potencial de ação. Este potencial de ação foi deflagrado no cone de implantação. Agora ocorrerá a movimentação deste potencial de ação até o terminal axonal. A função disso é permitir a liberação de neurotransmissores na fenda sináptica e a continuidade da comunicação entre os neurônios. Isto é a fisiologia normal acontecendo. Já na presença da tetrodotoxina, perceba o que vai acontecer. Esta droga, quando alcança o sistema nervoso central, ela vai iniciar a sua ação, que é exatamente a ligação dessa droga aos canais de sódio voltagem dependente. E lembra, esses canais de sódio voltagem dependente estão localizados no cone de implantação. O que vai acontecer agora? Na presença da tetrodotoxina, perceba o que ocorre, gente. Esta droga impede a abertura dos canais de sódio voltagem dependente. Não abrindo esses canais, obviamente não ocorrerá o influxo de sódio para o interior do neurônio. Obviamente, o interior do neurônio não ficará mais positivo, ou seja, essa droga vai impedir a deflagração do potencial de ação. Assim como nós podemos ver no gráfico,
Após essa droga se ligar aos canais de sódio voltagem dependente, veja só, o potencial de repouso da célula vai permanecer estável, mesmo que haja presença de estímulos. Isso está ocorrendo porque essa droga bloqueia a abertura dos canais de sódio voltagem dependente. Vamos ver uma animação que eu preparei para a gente estudar a ação da tetrodotoxina. A figura mostra o neurônio e, em destaque, o cone de implantação, uma região especializada do neurônio localizada após o soma e antes em relação ao axônio. O cone de implantação é especializado, pois apresenta uma grande concentração de canais de sódio voltagem dependente. Esses canais de sódio voltagem dependente, quando ocorre a estimulação do cone de implantação, vão abrir e essa abertura vai permitir, por meio das forças eletroquímicas, o influxo de sódio para o interior do neurônio. Este influxo de sódio culmina com a primeira fase do potencial de ação, que é chamado de despolarização. Na despolarização, perceba, o interior do neurônio fica mais positivo em relação ao seu próprio potencial de repouso. Conforme já vimos, os canais voltagem dependente de sódio são rápido tanto para a abertura quanto também para o seu fechamento. Já os canais de potássio voltagem dependente, que também estão presentes no cone de implantação, são canais lentos na sua abertura, lentos também no seu fechamento. Ocorre que, após o fechamento dos canais de sódio voltagem dependente, ocorrerá a abertura dos canais de potássio voltagem dependente. Com a abertura desses canais, ocorrerá o efluxo, a saída de potássio do interior da célula. Isso vai culminar nas fases de repolarização, onde o interior do neurônio fica mais negativo em relação ao seu pico de despolarização que ocorreu graças à entrada de sódio, e também a fase de hiperpolarização. Na hiperpolarização, o potencial elétrico da célula é mais negativo em relação ao potencial de repouso. Essas são as 3 fases da curva de um potencial de ação: despolarização, repolarização e hiperpolarização. Após a deflagração do potencial de ação, este vai percorrer ao longo de todo o axônio e, quando encontrar o terminal axonal, ocorrerá a liberação de neurotransmissores. Já na presença da tetrodotoxina, esta droga ela vai ligar aos canais de sódio voltagem dependente. Fazendo essa ligação, ocorrerá o bloqueio do funcionamento desses canais, uma vez que os canais de sódio voltagem dependente serão impedidos de abrir. Sem a abertura desses canais, não ocorrerá o influxo de sódio para o interior do neurônio. Desta maneira, perceba que não ocorrerá a deflagração do potencial de ação, e isso vai fazer com que o potencial de repouso da célula permaneça constante. Isso impede a comunicação neuronal. Bom, então a ação da tetrodotoxina é exatamente essa: impedir a abertura de canais de sódio voltagem dependente e, consequentemente, impedir a transmissão sináptica. Porém, gente, essa toxina é extremamente potente. Se o chefe de cozinha não for extremamente qualificado para preparar este animal, certamente a pessoa que ingeriu esse peixe irá morrer. Isto mostra o quão perigosa é esta droga. Vamos rever a animação da ação da tetrodotoxina. Bom, gente, essa droga é tão poderosa que o único alimento que o imperador do Japão não pode experimentar é o baiacu.
O treinamento para um chefe de cozinha estar apto a preparar esse alimento chega até 10 anos de treinamento. Vejam então vocês o quão perigoso é ingerir esse tipo de alimento. Bom, espero que vocês tenham gostado e tenham compreendido os conceitos que nós apresentamos nesta videoaula. Muito obrigado por assistir e aguardo vocês na próxima aula.